Aí, Joinville, bom dia! Bom dia, Santa Catarina, 8 horas 5 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 27 de setembro de 2019. Vamos aos destaques desta edição do Jornal da Manhã, parte local. Técnicos caem, Fluminense em crise interna e Galo eliminado. Brasileirão agitado. Obras do Rio Matias vira símbolo político um ano antes da eleição. Polícia explica assassinato de empresária em São Francisco do Sul. A agenda do fim de semana, o que tem para fazer em Joinville hoje, amanhã e depois. Milhares de jovens no estado fazem parte do grupo dos Neném. Polêmica sobre iluminação na Serra Dona Francisca. Quem é o responsável? Estado ou município? Estes e outros assuntos a partir de agora. Você vai ficar bem informado. São 8 horas 6 minutos, 8 e 6, e nós começamos com a previsão do tempo. Tempo bonito em Joinville, olha aí a imagem. Hoje não tem aquela história de circulação marítima que deixa tudo molhado, não tem também neblina que deixa lá o contorno do Morro Boa Vista, meio que indecifrável. Não, tá tudo bem nítido, né? Olha o céu azul, olha o sol bombando, temperatura já em elevação nesse momento aqui no centro. Os termômetros marcam 19 graus. O tempo sextou, né? O tempo literalmente sextou, tá bonito essa sexta-feira. 19 graus com céu azul, é praticamente um céu de brigadeiro agora, olha, sem uma nuvem, poucas nuvens, tá indo pra isso. Bonito, hein? Trânsito aqui na JK, você vê aí na 9 de março, fluindo normalmente, tá uma beleza, grande sexta-feira. E vamos ter nesta sexta-feira, a temperatura subindo, mas não subindo muito, porque pode dar a impressão de que, opa, hoje vamos lá pros 30, né? Tá um solzão desse que você viu aí. Temperatura já em elevação, como eu falei, já 19 graus, vai bater perto dos 30. Não é isso, não é bem isso, não. Temperatura vai aos 25 graus hoje, mas é um dia bonito realmente. Não temos a previsão de chuva, nebulosidade, nada disso, né? À noite pode ter pode eventualmente ter uma nuvem mais carregada e tal, 1 milímetro não está descartado e tal, mas isso é praticamente imperceptível aí. Tempo bom na sexta-feira, então, temperatura máxima em torno de 25 graus hoje. Agora fica aquela história, né? Com esse tempo bonito, esse sol bombando, a umidade relativa do ar. Aí é o problema. 53%, né? Está abaixo do que recomenda a Organização Mundial de Saúde. Portanto, se hidrate nessa sexta-feira, hein? 53% é pouco, principalmente para nós aqui em Joinville, que estamos acostumados a uma umidade bem elevada. 53%. E os ventos, 20 km por hora, vento direção sudeste. O domingo vai ser igual hoje. Muito parecido com o dia de hoje, mas com temperatura mais amena. Domingo bonito de sol também, pode rolar céu de brigadeiro domingo, aquele céuzão azul sem uma nuvem sequer, pode rolar. 0 milímetro de precipitação no domingo, tempo bonito, domingão bonito. Recomendado para atividades ao ar livre, hein? Tá certo? Domingão. Tem gente aqui na bancada que já tá pensando na bicicleta, né? Já tô até percebendo já a animação. Mas é bom, ele faz bem. Faz bem, Fernando Gonçalves. Vá mesmo, vá pedalar. Vá pedalar, Fernando Gonçalves. Tá propício. Domingo para atividades ao ar livre, perfeito. E a temperatura, entretanto, um pouquinho mais amena. Hoje eu falei 25. No domingo a tendência é 23 graus, 24 graus, não vai passar disso. Quer dizer, um pouquinho mais fresquinho do que esta sexta-feira. E a umidade relativa do ar, a exemplo de hoje também, 59%. Hoje 53%, domingo 59%, ambas abaixo do que é o recomendado, que é 60%. 60 para mais, né? 60 a 65. Quer dizer, 2 dias então que deve ter atenção com relação a isso. Os ventos no domingo, 15 km por hora, vento muda da direção sudeste para a direção nordeste. Aí você deve estar pensando assim,
Ele pulou o sábado, amanhã, então chove amanhã? Não. É tempo bom também, só que eu pulei o sábado porque hoje e domingo é assim bonitão, sol bombando, céu azul e tal, e o sábado não. Mas não quer dizer que vai chover, não. Sábado, tempo mais nublado. Teremos uma camada de nuvens mais presente e temperatura consequentemente mais baixa, 21, 22 graus só. Então, aí você nota que o sábado vai ser mais carrancudo e tal, mas não quer dizer que vai chover não, hein? 1 a 2 milímetros de precipitação somente amanhã, então é muito pouco. Amanhã sim pode ter a tal da circulação marítima de manhã, pode ser que aconteça. Bem carrancudão, dá até ideia de que vai chover, não, mas não vai chover. Tempo vai ser nubladão no sábado, mas também, né, vai dar para atividade ao ar livre também, na boa, tá certo? A umidade relativa do ar no sábado, 55%, também abaixo dos 60%. Os 3 dias, né? Hoje, amanhã e domingo, especialmente hoje e amanhã, tá certo? Tempo mais nublado, né? E 2 milímetros de precipitação no sábado. Então pode acontecer um chuvisco, né? Um tempo carregado, mais pesadão aí, amanhã sábado, mas domingo bonitão. Aproveite o seu final de semana. São 8 horas 11 minutos, 8 e 11. Olha, a gente pensava que os buracos, né, os tão propalados buracos espalhados por Joinville, que agora, né, lentamente uma rua ou outra vão sofrendo aí melhorias, né, com o recapeamento promovido pela prefeitura finalmente e tal, mas ainda assim que os buracos fossem, né, o mote do debate eleitoral em Joinville, quando falta um ano para a campanha eleitoral. A partir de agora, a gente já sabe que tudo vai ter o viés político-partidário. Para favorecer esse candidato, para favorecer aquele candidato, para favorecer essa tendência, para favorecer aquele discurso, a gente já sabe que isso vai estar bem atiçado a partir de agora. Estamos terminando o mês de setembro, né? E no início de outubro do ano que vem, temos a eleição municipal, o primeiro turno. Então falta praticamente um ano para essa eleição. Então, a partir de agora, meu amigo, é debate político-partidário acirrado, principalmente quando se fala do maior colégio eleitoral de Santa Catarina, que é Joinville. E aí o buraco, a buraqueira de Joinville ia ser o modo, mas não vai ser. Pelo visto, não vai ser não, hein? Não vão ser os buracos o mote principal dessa disputa, né? Vai ser, pelo visto, as obras do Rio Matias. Esse vai ser o tema. As obras do Rio Matias, que aliás já comentamos aqui no Jornal da Manhã essa semana, quando a Justiça, atendendo a um pedido do Ministério Público, determinou vistoria. Vistoria nas obras do Rio Matias, vai ser feita a perícia. E aí já é pano pra manga, por quê? Porque até aqui, sempre que podia, que alguém falava, batia o pé, batia na mesa, a prefeitura ia lá, com o apoio dos seus cupinchas na Câmara de Vereadores, né? E aí deixava tudo como tá. Né? Quando se pediu relatórios mensais, simples relatórios mensais, para ir esmiuçando a obra, a prefeitura já não quis, né? E aí os apaniguados da Câmara, os vereadores que dão base de sustentação para esse governo municipal, atenderam e também não exigiram, né, o tal do relatório mensal. Aí teve a história de uma CPI na Câmara, tentaram, quase conseguiram, faltou uma única assinatura, mas os vereadores da base de sustentação, aqueles que têm empreguinhos para os seus na Câmara de Vereadores, né? Tem empreguinhos para os seus no Executivo, na Prefeitura, não iam votar contra, né, o prefeito criando uma CPI para perder as suas mordomias, os seus empreguinhos na Prefeitura. Como o modus operandi que já acontece aqui em Joinville há tantas e tantas e tantas gestões. E aí não saiu a CPI também. Só que aí veio o Ministério Público e pediu a Justiça, e foi a Justiça que determinou. Na próxima segunda-feira, como nós informávamos aqui essa semana, vamos saber o início, a data de início, que tem que começar entre 15 e 20 dias. Ou seja, em meados de outubro vai começar a perícia nas obras do Rio Matias, que também tem prazo para terminar, 2 meses. Isso quer dizer que nas vésperas do Natal desse ano, teremos o relatório dessa perícia, dessa vistoria nas obras do Rio Matias. E aí, o que aconteceu na Câmara agora é que os vereadores estão agora também solicitando intervenção do Tribunal de Contas do Estado nessa questão
das obras do Rio Matias, ou seja, passou a ser o mote principal do início de uma disputa político-partidária. Não é só buraco na rua, não. As obras do Rio Matias estão falando mais alto. É só o início de tudo que a gente vai ver. E é bom, nesse caso, que se veja mesmo, né? Que se discuta mesmo. É um assunto pertinente que diz respeito a todo mundo na cidade, né? Pelo tamanho da obra, pelo investimento na obra, pelo dinheiro público envolvido na obra. As obras do Rio Matias. Aquelas que eram para ter terminado em 2016, passou para 2017, passou para 2018, chegamos a 2019 e o planejamento agora é para que termine em 2020, se não tivermos novos atrasos, que já se fala que vai ter. Já se especula que vai ter. Já imaginaram? Mesmo assim, diante de tamanho atraso, falência de lojistas, pessoal que tem comércio aí com as ruas atingidas e tal, nada disso foi suficiente para sensibilizar vereadores que foram eleitos para fiscalizar o executivo, representar o povo. Mas agora, meu amigo, quando tem justiça no meio, quando tem tribunal de contas no meio, o buraco é mais embaixo. E aí, obras do Rio Matias é o mote do debate político partidário em Joinville. Estamos tendo uma amostra clara disso nesta semana. E nós aqui, claro, vamos acompanhar todo esse processo. São 8h16, 8h16. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para as notícias. Vamos saber dos esclarecimentos da polícia sobre o caso da empresária assassinada em São Francisco do Sul. E essa história de Neném, o que é Grupo Neném? Grupo dos Neném, e vem aumentando em Santa Catarina. E a polêmica na Serra Dona Francisca. Quem é o responsável pela iluminação na Serra, na SC 418? O Estado, como sempre foi, ou a Prefeitura? Fique ligado, é só um instante e a gente já volta. Jovem Pan News Joinville. Jovem Pan News Joinville. São 8h19, 8h19, a temperatura 19, tudo 19 então, né? 8h19, 19 graus. E o trânsito, como é que tá nessa sexta-feira, Fernando Gonçalves? Bom dia. Bom dia, Osni Martins, bom dia para os ouvintes do Jornal da Manhã, para você que nos acompanha aqui em áudio e vídeo no facebook.com/JP News Joinville. Nesse momento, quando são 8h20, não perca a sua hora, Avenida Hermann August Lepper, registrando bastante lentidão, então paciência aí para você que está no sentido bairro Centro, né, bastante cuidado. Já a Rua Padre Coube com fluxo bastante intenso, a Rua São Paulo e a Monsenhor Gersino também, neste momento, apresentando bastante lentidão. O motorista vai enfrentando dificuldades ao trafegar pela Rua Max Colim, desde a Rua Eduardo Crich até a Rua Blumenau. Chama a atenção que nesse trecho, geralmente todos os dias de segunda a sexta-feira, nós acabamos passando a situação dessa rua justamente por todos os dias estar aí com fluxo intenso, trânsito lento. Chama a atenção também a Rua Blumenau, desde as proximidades da Rua Maceió até a Rua Benjamin Constante, assim como também a Rua Almirante Barroso, desde a Rua Marechal Floriano até a Rua Blumenau. Fluxo intenso, trânsito lento. Osni, uma informação ainda sobre o trânsito: a partir das 8 horas de amanhã, sábado, o trecho da Rua Hermann August Lepper, entre as ruas Princesa Isabel, a Ponte Azul e a Rua Dona Francisca, a Casa da Cultura, será interditado para o trânsito de veículos. O motivo da restrição se deve a uma obra de drenagem que será realizada na Rua Hermann Augusto Lepper. Atenção, motoristas! A interdição deve durar até a tarde de sábado. O tráfego que segue pela Rua Hermann August Lepper, em frente à Prefeitura, será desviado então para a Rua Princesa Isabel, a Ponte Azul. Em caso de chuva, a obra deve ser adiada. E uma última informação sobre o trânsito, Osni, mais um ouvinte aqui nos elogiando, agradecemos aí, né, a audiência. João Freitas, do bairro João Costa, vou pedir para a Gabi colocar ali o vídeo que ele fez. Ele colocou o seguinte: quase concluída a Rua Porto Rico, ainda pode-se ver máquinas ao lado da via trabalhando. Obrigado, Jovem Pan News, por nos ajudar a denunciar e ter uma via melhor. Legal, né? A gratidão aí dos nossos ouvintes, mandando o vídeo, inclusive, ó.
Nós fizemos uma matéria lá, conversamos com a prefeitura, né, demos aquela pressionada no bom sentido, né, Osni? Eu me lembro que eu tinha comentado aqui, acho que nessa época dessa reportagem, eu tinha comentado 2 dias seguidos aqui sobre o binário do Boa Vista, né? Aquela situação lamentável que, aliás, perdura até hoje, né? O binário do Boa Vista é de pista de rally, né? Aquilo é uma vergonha. Vai ser, porque vai ter financiamento, vai empurrando, né? 7 anos de buraqueira e agora nas vésperas da eleição vai ser feito. Agora vai ser feito. Ó. É como se o povo fosse bobo e não percebesse essas histórias, né? Mesmo modus operandi de tantos governos incompetentes que já tivemos, né? Não mudou nada, pelo visto. E aí, né, o pessoal da Zona Sul, me lembro que o Paulinho lá do Conseg, né, falava, olha, Zona Sul, eu tenho reunião do Conseg lá, e o pessoal começa a falar da buraqueira, e depois que nós vamos falar da questão de segurança, porque a reunião do Conseg é o Conselho de Segurança, né? E ele, como presidente do Conseg, lá falava, olha, primeiro a gente chega, tem que falar da buraqueira, a gente não consegue nem chegar para a reunião, e tanto buraco que tem, fala da Zona Sul também, né? Fala da rua Porto Rico e tal, e aí você veio em cima com a reportagem, calhou como uma luva aí no problema, e agora, felizmente, então, a prefeitura foi sensível aos apelos e a rua Porto Rico, então, mais uma via, aos poucos, a gente vai informando os bairros da cidade e pela cidade que vão sendo, tendo as suas ruas recapadas. A Márcia Dias, Osni, ela colocou aqui a respeito do seu comentário, espero que essa politicalha seja guilhotinada nas urnas, a opinião aí da Márcia Dias. Todos esperamos, né? Todos esperamos. São 8h24. E olha, parabéns à Polícia Civil, hein? Elucidou o caso e ontem concedeu entrevista coletiva para explicar detalhes daquele caso do assassinato da empresária em São Francisco do Sul. Arivan Prorenal, bom dia. Bom dia, Osni. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Exato, a Polícia Civil esclareceu o trajeto realizado pela comerciante Kátia Regina Silva, de 46 anos, momentos antes de ser morta quando voltava para casa em São Francisco do Sul. Os detalhes do caso foram divulgados durante uma coletiva de imprensa realizada ontem aqui em Joinville. 3 pessoas foram indiciadas na última quarta-feira, dia 25, por homicídio, ocultação de cadáver, fraude processual e furto. A vítima, morta em julho desse ano, teria sido atraída para uma espécie de emboscada. Depois da prática do crime, algumas linhas de investigação foram estabelecidas. Uma delas estava relacionada à atividade comercial da vítima. Em razão disso, foi divulgado nas redes sociais um vídeo em que ela relatava ameaças que estava sofrendo, explica o delegado Dr. Rafaelo Ross. Conforme o Dr. Rafaelo, a vítima relatou nas imagens que estava sofrendo ameaças de órgãos como Prefeitura e Receita Federal, além de outros comerciantes locais. As ameaças tinham relação com a atividade comercial desenvolvida por Kátia, já que ela comprava roupas na capital paulista para revender em seu estabelecimento com uma margem baixa de lucro. O delegado explica que a situação passou a incomodar alguns concorrentes. Com essas informações, a polícia estabeleceu como principal linha investigativa a desavença de outros comerciantes com a vítima, ainda que ela mantivesse quase nenhum contato com os suspeitos. Assim, foi possível estabelecer o trajeto da vítima no dia do crime. As apurações da Polícia Civil demonstraram que Kátia voltava de uma viagem de ônibus a São Paulo, aonde foi adquirir mercadorias para revender em sua loja. Ela desceu na rodoviária de Joinville e depois embarcou no carro para retornar à sua casa. Durante o trajeto, na BR-280, a vítima foi abordada por um veículo Golf com 2 ocupantes. O automóvel, que já estaria seguindo a comerciante desde Joinville, estava parado às margens da rodovia com o pisca-alerta ligado. 2 homens desceram no veículo e abordaram a vítima. Um portando inclusive crachá falso da Receita Federal e um distintivo falsificado da Polícia Federal. Como estava voltando de São Paulo com mercadorias, ela reduziu a velocidade e parou por achar que era uma fiscalização de rotina, até por já estar recebendo as ameaças que ela pensava ser da Receita Federal. Neste momento, eles algemaram a vítima, colocaram um pano na boca da vítima, um capuz e depois a empurraram para dentro do carro, afirma o delegado.
De acordo com o delegado Tiago Escudeiro, da delegacia de Araquari, os dois dos homens que estavam no carro, um deles era proprietário de uma loja concorrente à de Kátia e teria sido o autor do disparo na cabeça da vítima. O outro era um amigo de infância dele. Além da dupla, uma mulher, esposa de um dos suspeitos, também é apontada como suspeita do assassinato e mentora intelectual deste crime. Esta mulher permaneceu em casa, conversando com vizinhos para fornecer álibi, inclusive para o marido, criando uma falsa aparência de que eles, o casal, estariam em casa. Caso fossem indagados pela polícia, ela poderia dizer que o companheiro estava junto na casa no dia do fato, ressalta o delegado. Para o doutor Escudeiro, não há dúvida de que o crime foi planejado antes da execução. O delegado afirma que a confecção dos crachás falsificados, a queima do veículo para destruir possíveis provas e a conduta da mulher de permanecer em casa para fornecer o álibi denotam que a ação foi arquitetada com antecedência pelos suspeitos. Fatos até para confundir a polícia durante a investigação. Então, com certeza, o crime foi totalmente planejado, completa. Os laudos realizados do corpo de Kátia demonstraram que ela foi morta com um tiro na cabeça e não houve tortura antes da execução. Pois é, e se a Polícia Civil fez a sua parte, parabéns, repito, nesse trabalho a PM também, né? A PM, num outro caso aí, prendeu ontem 2 homens que assaltaram cooperativa. Foi aqui no município vizinho de Guaramirim. Foi isso, Fernando? Foi isso mesmo, viu, Osni? A Polícia Militar prendeu outros 2 homens que assaltaram uma cooperativa de crédito. Isso aconteceu na tarde de ontem, quinta-feira, dia 26, aqui pertinho, na cidade de Guaramirim. A ocorrência, né, foi registrada aí pela Polícia Militar por volta das 4 horas da tarde na rua Hermínio Stringari, no bairro Corticeira. Um dos envolvidos foi preso logo após o crime do ocorrido, né, na agência aí Krevisk, cooperativa de crédito. Um dos bandidos entrou na agência e tentou render o vigia, mas não conseguiu. Os outros 2 assaltantes estavam armados fora da cooperativa de crédito. Eles deram um tiro no vidro da agência e fugiram em uma motocicleta. O terceiro envolvido fugiu a pé, mas foi preso logo em seguida pelos policiais militares. Os outros 2 assaltantes foram presos durante a noite e levados então para a delegacia de polícia da comarca de Jaraguá do Sul, Osni. Boa, que a polícia continue, né? Elucidando os casos, prendendo os bandidos e coisa e tal. São 8h30, 8 horas 30 minutos. Olha, polêmica na Serra Dona Francisca, SC 418. Quem é responsável, afinal de contas, pela iluminação tão requisitada no trecho da Serra Dona Francisca, que é tão perigoso? O Estado, como sempre foi, ou a Prefeitura? Arivan. Impasse, essa é a grande verdade. A iluminação da Serra Dona Francisca, a rodovia 418, está provocando uma polêmica entre o Estado e a Prefeitura do nosso município, Joinville. Um estudo jurídico interno feito pelo governo do Estado teve o entendimento de que a responsabilidade é do município de Joinville, como já acontece em outras cidades, principalmente em trevos de rodovias estaduais. A delegação da tarefa já era para ter ocorrido em 2001, quando a SC 418 ganhou iluminação. O trecho da rodovia está às escuras desde 2017, devido ao furtos da fiação elétrica e do vandalismo no local, o que é lamentável, diga-se de passagem. Pessoas que praticam esse tipo de vandalismos não merecem o mínimo de consideração. Quando nós tivemos aquele acidente, né, na semana passada, o carro caiu na ribanceira e tal, de novo veio à baila a questão da falta de iluminação, né? Falta de guardrail, falta de iluminação, que é necessária e tal, né? Aí vira e mexe e volta, e aí a cobrança vai para o governo do estado, que sempre fez essa obra, reclamava, né? Desde o governo anterior, que investiu ali R$1 milhão em iluminação, e a iluminação foi perdida porque roubaram lá os fios de cobre. Então, aí disse que estava estudando uma solução melhor, nós até falamos aqui, mas não tem que estudar mais nada, já se sabe que a solução, para que não haja de novo roubo, é que os fios sejam subterrâneos. Aí não vai ter o roubo, né, dos fios de cobre e tal.
Mas, na verdade, o que o Estado estava estudando é uma forma de não pagar essa iluminação, de jogar para o município. Até porque em outras cidades a parte de iluminação das rodovias é feita pelas prefeituras. E ali, né, embora pareça ser responsabilidade da Prefeitura de Campo Alegre ou de São Bento do Sul, porque tem a ver e tal, mas é município de Joinville, né? Pertence a Joinville, então seria Prefeitura de Joinville para fazer a iluminação ali. Mas o governo fala isso justamente no momento em que dá, né, concede ao município a bagatela de 19 milhões de reais com aquele impasse das multas, que ficou um tempo aí retendo a parte de Joinville, porque não havia mais o acordo entre Estado e município. Como acertaram essa questão das multas, e aí tudo que estava represado nesse tempo em que houve o impasse, que não havia, né, o repasse para o município, vai ser desaguado agora. 5 milhões e meio já foi dado. E agora viram parcelas mensais e tal, totalizando 19 milhões de reais. Então o Estado sabe que a Prefeitura de Joinville tem dinheiro. Por isso que, logo em seguida, anunciar os repasses e tal desses 19 milhões, o Estado vem e cobra a iluminação, como acontece em outros municípios por Santa Catarina. Não sei se é negócio você convidar para a mesma mesa o prefeito Udo Deller e o governador Carlos Moisés, né? Mas talvez eles cheguem a um denominador comum e façam um consórcio. Prefeitura e Estado, então, que façam. O que não pode acontecer é, em função desse jogo de empurra, continuarmos sem iluminação na nossa Serra Dona Francisca, na SC 418. Aí é que não dá. E olha, um homem foi condenado a 14 anos pela morte do seu pai aqui em Joinville. Fernando. Então, Osni, um homem de 39 anos foi condenado, né, a cumprir 14 anos de prisão pela morte do seu pai, assassinado aos 60 anos. Isso aconteceu em dezembro do ano passado aqui em Joinville. A sentença foi proferida ontem em júri popular, presidido pelo juiz Gustavo Henrique Aracheski, no fórum aqui da cidade. No julgamento, né, prevaleceu aí a tese do representado, né, pelo promotor Marcelo Sebastião Neto Campos, que é o promotor de acusação, né, do Ministério Público, e que apontou que o réu Luiz Fernando Salvador utilizou uma faca e tentou matar o pai com golpes na região da cabeça e do tórax. O crime aconteceu no dia 26 de dezembro de 2018, no bairro Costa e Silva, e o idoso chegou a ser socorrido, mas faleceu no hospital quase 2 meses depois do crime, em decorrência de uma insuficiência respiratória aguda e pneumonia bacteriana. Segundo informações, a razão do ataque à faca teria sido por motivo torpe, supostamente depois de o pai ter dito ao acusado que ele não era seu filho. O cumprimento da pena será feito em regime fechado no Presídio Regional de Joinville, onde, né, o homem já estava preso. Osni. São 8h35, faltando 25 para as 9. Olha, milhares de jovens aqui no estado fazem parte de um tal grupo dos Neném. Isso mesmo, grupo dos Neném. Arivan, o que quer dizer isso, hein? Milhares de jovens no tal do grupo dos Neném. É um grupo de WhatsApp? Explica pra gente. É isso mesmo, Osni. Neném. Não é nenéns, não. É neném. Nem trabalha, nem estuda. É isso mesmo. O estado tem 1.600.000 jovens com idade entre 15 e 29, ou seja, anos. Neste grupo de pessoas que representam o futuro, 229 mil, equivalente a 14% desse total, integram os Neném. Então, parece um grupo de WhatsApp, um grupo de Facebook, né? Sei lá. Ou seja, os que nem estudam e nem trabalham. Do total de jovens catarinenses, 704 mil trabalham e não estudam, 44%. 353 mil estudam e não trabalham, 22%. E 315 mil estudam e trabalham, 20%. O estado tem hoje 582 mil jovens fora do trabalho. Os dados são do Programa ou da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, do IBGE, sobre esse tema. Com o desafio dos Neném está muito ligado à oferta de emprego, Santa Catarina, que tem a menor taxa de desemprego do país, registra um percentual menor neste grupo. A mesma pesquisa mostrou que a média nacional dos Neném
alcançou 23% dos jovens entre 15 e 29 anos. Pasme, Osni, o que representou 11 milhões e 100 mil pessoas em 2017. Na avaliação do diretor regional do Senai, Fabrício Machado Pereira, a solução para reduzir essa estatística é a educação, com o uso de tecnologias para que o estudante seja protagonista do seu aprendizado. Em Santa Catarina, 64% desse grupo, que nem estuda nem trabalha, é do sexo feminino e 36% masculino, segundo o IBGE. Segundo a instituição, entre as razões dessa condição para as moças estão cuidados familiares, trabalho doméstico, falta de dinheiro para estudar, gravidez precoce e ainda ajuda nos negócios. Para os rapazes, a maioria está desempregada, não tem dinheiro para continuar estudando ou já concluiu os estudos. Apenas um pequeno grupo, menos de 20%, não tem interesse em trabalhar ou estudar. Isso é preocupante, Osni, e o governo tem que tomar uma atitude urgente para buscar recuperar os neném. É preocupante porque não é um grupo pequeno, né? Se fosse um grupo pequeno, a gente sabe que existe, né? É um mal, mas é um mal que é mais fácil de combater, tá? Mas quando a gente fala nesses números que você mencionou, Riva, né, milhares aí é assustador, né? Triste o país que está nessa situação, como é o caso do Brasil. E olha que estamos numa fase de melhoramento, de saída da crise. Imagina se assim não fosse. São 8h38, faltando 22 para as 9. Olha, uma mulher grávida de 7 meses, sofreu um acidente na BR-101 e deu à luz no pronto atendimento. Explica pra gente, Fernando. Ela foi atingida por um carro enquanto trafegava de motocicleta na rodovia na manhã da última quarta-feira, dia 25, e precisou passar então por uma cesárea para salvar a criança. A mulher tem 29 anos. O motorista do carro que atropelou a vítima fugiu do local, Osni, sem prestar socorro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a PRF de Barra Velha, o acidente aconteceu por volta das 7h20 da manhã no quilômetro 83, em frente a um posto de combustíveis. Segundo a polícia, a mulher estava em uma Honda Bis e, devido à colisão, apresentava lesões leves. Mas, por estar grávida de 7 meses, recebeu atendimento médico e foi encaminhada para o atendimento especializado. O veículo que colidiu na traseira da moto se evadiu do local e não foi identificado até o momento. Uma equipe da ambulância da Artéries Litoral Sul, concessionária que administra a rodovia, encaminhou então a mulher para o pronto de atendimento PA de Barra Velha. Na sequência, ela foi então transferida para a maternidade aqui em Joinville, onde a criança nasceu pesando 1,790 kg. Segundo a unidade hospitalar, o quadro da mulher é estável e o bebê está na UTI neonatal por ser prematuro, né? E inspirar aí cuidados por ter nascido com 31 semanas e 4 dias de gestação. Nas redes sociais, Osni, familiares e amigos da vítima do acidente indicam que vão pedir aí as imagens das câmeras de segurança da rodovia para identificar o motorista que teria provocado este acidente. A Artéries informou que registros de imagens costumam então ser repassadas à polícia mediante a solicitação do órgão, Osni. Tá certo, vamos torcer aí pela recuperação do bebê, da mulher acidentada, né? 8h40, faltam 20 para as 9, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para falar do esporte, que tá quente hoje, hein? Não só em função da rodada do final de semana, muito esporte, muito futebol à vista, como pelo que aconteceu ontem, né? 2 técnicos caíram. Caiu o técnico do São Paulo, caiu o Rogério Ceni no Cruzeiro, né? O Cuca e o Rogério Ceni. E no Fluminense, então, que o treinador virou pro jogador e chamou de vagabundo lá na frente das câmeras de televisão. Ih, ai. O barraco no Brasileirão tá quente. Enquanto isso, o Galo foi eliminado. Né, os brasileiros, né? O Corinthians já tinha sido e o Galo também. Os brasileiros não passaram na semifinal e não vamos ter brasileiro na decisão da Sul-Americana. Noticiário esportivo e a agenda do final de semana em instantes. Fique ligado. Jovem Pan News Joinville. São 8h44, faltando 16 para as 9. A temperatura aqui na área central de Joinville vai chegando aos 20 graus.
Vamos saber da agenda, o que tem para fazer em Joinville hoje, amanhã e depois. Assunto para Marcinha Neto. Olá, ouvintes da Jovem Pan. Mais uma sexta-feira chegou e você aí se perguntando o que irei fazer nesse final de semana? Se liga na nossa agenda cultural. Hoje tem Djonga em Joinville, apresentando pela primeira vez o show Ladrão no Otto Music Park. Saiba mais em simpla.com.br. Hoje temos Didi com grandes sucessos do rock nacional e internacional, em especial acústico MTV com Thiago Wickman e banda. Com mais de 10 anos de estrada, Thiago espera vocês com um show pra lá de especial. Acesse didi.com.br e saiba mais. Hoje, em Joinville, uma noite para se divertir com amigos e familiares, além, é claro, do delicioso jantar dançante no Restaurante Glória, na 15 de novembro de 2250. Você e sua família estão convidados. Não fique de fora e vá se divertir. Acesse allevents.in e saiba mais. E vem aí o Teatro Mágico em Joinville. Uma versão intimista, voz e violão. Legal, né? Teatro, circo, arte, música e poesia. Neste sábado, às 8h30 da noite, no Teatro Juarez Machado. Você pode acessar o site portalticket.com.br para adquirir a sua entrada. Não fique de fora. E no Joinville Square Garden, teremos o Pagodinho de Sábado Black Samba na Avenida Santos Dumont, 2625, aqui em Joinville, a partir das 10 horas da noite. Acesse joinvillesquaregarden.com.br e saiba mais. E o projeto Arm Help the Planet, em Joinville região, já está confirmado. Neste domingo, a partir das 10 da manhã, a coleta de lixo em Santa Catarina será realizada nas cidades de Joinville, Itajaí, Florianópolis e Palhoça. Aqui em Joinville será no Terminal Central da 15 de novembro. Participe! Ali na 15 de novembro vai estar bem bacana, nesse domingo, tá? E também teremos nesse domingo a 4ª corrida e caminhada AVC com o largado do Centro Eventos Carl Hansen a partir das 7 horas da manhã. Para saber mais, acesse as redes sociais no Insta ABAVC Oficial ou no Face Abrasil AVC. Participe! Um ótimo final de semana para você e continue ligado na Jovem Pan Joinville. Tchau, tchau! Aproveite o seu final de semana, atividade não falta aí, ó. Tem muita coisa na agenda. Por falar em agenda, vá ao cinema, né? Vá ao cinema. Ontem eu fui ao cinema também, eu não esperei o final de semana. Fui assistir o filme da Hebe. Legal. A gente conhece histórias que a gente não sabia da Hebe. 8h47, faltando 8:13. Vamos falar de esportes? Rodada promete que o Brasileirão tá quente, hein? Tá quente, técnicos caindo. Cuca caiu no São Paulo. Rogério Ceni caiu no Cruzeiro. E o Fluminense teve bate-boca. O treinador foi xingado pelo Ganso. O Ganso olhou pra ele e falou tudo aqueles nomes feios que os mais brasileiros que tem, né? O vai tomar, foi dito, burro, foi dito pra ele. Aí ele virou pro Ganso, o Oswaldo de Oliveira, e falou assim: vagabundo. Foi nesse nível. Isso em frente às câmeras de televisão, quando o treinador mandou o Ganso, né, sair de campo, substituiu o Ganso. Foi o estopim. Com certeza não foi esse o motivo desse xingamento. Já tinha coisa de antes, né? Lá durante a semana. Ali foi a gota d'água que desencadeou isso. Depois, né? Depois que o jogo acabou, aí os dois tentaram botar panos quentes, disseram que estava tudo resolvido e tal, né? Mas a coisa, o ambiente interno do Fluminense tá difícil. Tá difícil. O Fluminense empatou ontem com o Santos. Se tivesse ganho, talvez melhorasse a situação, né? Mas só empatou jogando em casa. O Fluminense que tá lá embaixo, lutando para não cair para a Série B no ano que vem. Enquanto isso, o Galo, né, foi embora. Né? Não chegou à final da Sul-Americana. Mas esporte é com a Gabriela Bento. É você, Gabriela, bom dia. Bom dia, Osni. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Osni, eu não queria estar no vestiário do Fluminense depois do Fluminense e Santos, né? Que ali o clima só repórter queria estar, né? Bem tenso, né? Só repórter esportivo do Rio de Janeiro que queria estar lá. Tava ali com a orelhinha só pra ouvir como é que ia ficar, né? E o Fluminense, que empatou, deixar bem claro que empatou com um gol contra do Santos, né? Se não tinha perdido. Então o Fluminense vem tendo resultados negativos, tem jogos que vence, daí depois volta a perder, né? O Oswaldo, o Fernando Diniz foi mandado embora, chegou o Oswaldo de Oliveira, que ao meu ver desde o início não estava muito bem encaixado com o elenco, e ontem até mostrou que realmente não estava. E o Rogério Ceni,
que foi muito questionado de ter abandonado Fortaleza, onde ele estava muito bem, onde ele tinha subido da Série B para a Série A, né? Foi questionado pela mídia esportiva, né? Que não deveria ter saído, que o elenco do Cruzeiro é um elenco maduro, né? É um elenco que tem, em sua maioria, jogadores mais velhos. Então, ali, muitos jogadores que jogaram com o Rogério Ceni enquanto o Rogério Ceni era goleiro de São Paulo. Então, ao meu ver, ali desde o início, as coisas não estavam muito bem encaixadas, né? E 46 dias de trabalho foi o suficiente para que a relação fosse desfeita totalmente. Será que ele se arrependeu de ter saído, né, do Fortaleza? Eu acho que sim, né? Se ele se arrependeu, ele não vai admitir, né, Osni? Com aquela certeza, história, né? A gente conhece o Rogério Ceni. Ele não jamais irá admitir que se arrependeu. Mas agora em diante, vai ficar disponível no mercado, quem sabe até já pode ser contratado por outra equipe. Vamos ver aí o que vai acontecer. E os jogos de durante a semana, né, eu comentei com o Fernando no Jornal da Manhã da FM, eu estava com saudade, eu não sei você, mas eu estava com saudade dos jogos de durante a semana. Opa, e esses sempre é bom, né? Quarta-feira, né? Quarta-feira, como você diz, é sinônimo de futebol. Quarta-feira Rima com futebol. Rima com futebol, né? E essa semana foi tumultuada. 2 clubes vão para a rodada do final de semana com mudanças no comando da equipe, como disse o Osni. O Cruzeiro, durante a semana, empatou com o Ceará e agravou o clima tenso dentro do vestiário entre o então técnico Rogério Ceni e os jogadores. Com isso, ficou ainda mais difícil manter o técnico no comando da equipe. Então, o Cruzeiro informou na tarde de ontem a demissão de Rogério Ceni depois de 46 dias de trabalho. O estopim foi um bate-boca com os líderes do elenco da Raposa nos vestiários do Castelão após o empate em 0-0 com o Ceará. Segundo informações, o zagueiro Dedé teria pedido a palavra e questionado a decisão da comissão técnica de barrar Thiago Neves. Rogério não teria gostado e foi embora antes do restante do elenco. Outro clube que joga a terceira rodada do retorno com mudanças no comando é o São Paulo. O comandante Cuca não resistiu à pressão e perdeu o cargo após a derrota por 1-0 para o Goiás nesta última quarta-feira, em pleno Morumbi. O coordenador de futebol do clube, Wagner Mancini, iria assumir o cargo interinamente, mas também pediu o desligamento do clube. Cuca deixa o comando depois de 5 meses no cargo. A decisão de sair do tricolor foi do próprio treinador, que na tarde de ontem, em coletiva de imprensa, revelou que seu estilo de jogo não casou com o elenco do tricolor e que não estava conseguindo implementar suas ideias. E o São Paulo já anunciou Fernando Diniz como técnico, que será anunciado hoje no CT oficialmente, né? Será anunciado oficialmente hoje no CT da Barra Funda, após comandar seu primeiro treino à frente do tricolor. E antes de falar dos jogos deste final de semana, ontem ainda tivemos algumas partidas da última rodada. Palmeiras 6, CSA 2, Fluminense 1, Santos 1, Grêmio 6, Avaí 1 e Atlético Paranaense 4, Fortaleza 1. E amanhã, pela 22ª rodada, jogam Flamengo e São Paulo às 7 horas da noite. No domingo é a vez de entrar em campo Corinthians e Vasco às 11 horas da manhã, Santos e CSA, Internacional e Palmeiras e Fluminense e Grêmio às 4 horas da tarde, Atlético Paranaense e Chapecoense e Atlético Mineiro e Ceará às 7 horas da noite. E na segunda não teremos um jogo como havia acontecendo nas últimas rodadas do Brasileirão, mas sim 3 jogos: Avaí e Bahia, Fortaleza e Botafogo e Goiás e Cruzeiro às 8 horas da noite. E o Joinville Sport Clube joga amanhã pela sexta rodada, né, da Copa Santa Catarina. A partida será contra o vice-líder Avaí, às 3h30 da tarde na Arena Joinville. Jogando em casa, este é o momento de pontuar e subir na tabela da competição. Atualmente o JEC é o 6º colocado com 5 pontos, assim como Almirante Barroso e Figueirense, mas que ficam à frente do tricolor pelo saldo de gols. Falando agora de futsal, vão começar os playoffs, que no futebol chamamos de fase do mata-mata, da Liga Nacional de Futsal. O JEC Crona joga sua primeira partida neste domingo contra o Açoeva, às 11 horas da manhã, em Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul.
E pela segunda semifinal da Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro recebeu o Colón no Estádio Mineirão pelo jogo de volta da semifinal. Na primeira partida, o Atlético perdeu o jogo por 2-1 lá na Argentina. E ontem, o Galo devolveu o placar de 2-1 e levou a decisão para os pênaltis, mas acabou perdendo por 4-3. E para finalizar, Osni, vamos aos jogos da Série B do Brasileiro pela 25ª rodada. Hoje jogam Londrina e Vila Nova às 7h15 da noite, Brasil de Pelotas e Guarani às 8h30 da noite e Atlético Goianiense e Figueirense às 9h30 da noite. Já no sábado, Criciúma e Botafogo de São Paulo às 11 horas da manhã, Ponte Preta e Cuiabá, Coritiba e América Mineiro às 4h30 da tarde, Oeste Paraná, Sport Operário às 7 horas da noite e CRB e São Bento às 9 horas da noite. Todos esses jogos no sábado. E no domingo, fechando a rodada, o líder Bragantino recebe o Vitória às 4 horas da tarde, Osni. Tá certo. Então tá aí. Futebol, esporte em geral, não falta, né? Final de semana tá recheado aí. Nós vamos comentar tudo isso aqui com os devidos resultados e as novas classificações das séries A e B no Jornal da Manhã de segunda-feira. Tá bom? Tá marcado já aí, ó. Coloque na sua agenda segunda-feira às 8 da manhã aqui na Jovem Pan News. Olha, são 8 horas e 56 minutos, temperatura 20 graus, sol bombando em Joinville e tá bonita sexta-feira. Aproveite o seu final de semana. Até segunda, bom dia. Você ouviu na Jovem Pan